Deus prossiga nos abençoando. Nós vamos ler a Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 20, né? Sabemos que se nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amado, se nosso coração não condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Oramos. Senhor Jesus, nosso amado Salvador, nós nos encontramos mais uma vez diante do seu povo para transmitir a sua poderosa palavra. Queremos a tua graça mais uma vez em nosso favor. Que o Senhor nos dê a inspiração vindo do alto para ajudar essa congregação, Senhor. Queremos ser ajudados pelo Senhor. Aceite as nossas orações e os nossos pedidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos lendo a mensagem Perguntas e Respostas número 3. Nós lemos algumas perguntas na quarta-feira passada e hoje nós temos. Deus não é somente Pai quando nos anima, quando nos cura. Ele é Deus quando nos corrige também. Ele é nosso Pai quando nos corrige. Às vezes as pessoas ficam aborrecidas porque a mensagem pegou nele. Mas você não deve ficar aborrecido, você deve ficar alegre. Porque Deus corrige os seus filhos, né? Deus não é esse assunto que eu vou falar. Deus não é somente Pai quando Ele nos cura, quando Ele nos dá uma mensagem de ânimo, mas Ele também é nosso Pai quando Ele nos corrige. Não é verdade? Então, nós estamos felizes por tudo que Deus faz por nós. E nós já citamos há pouco tempo, os filhos de Deus são ensinados por Deus. As filhas de Deus são ensinadas por Deus. É por isso que eles se comportam como os filhos de Deus. Foi feita uma pergunta por irmão Brana. Me parece que a segunda pergunta, eu não estou levando em ordem, eu estou estudando uma, estudando outra, buscando inspiração e vendo o momento oportuno que precisa ser ensinado. Nós estamos saindo daquela fase de gritaria. Nós queremos coisas sustentáveis, né? Por isso que vocês estão vendo eu mais calado. Eu só estou fazendo culto evangelístico lá fora. Lá eu não tenho a responsabilidade de doutrinar o povo dos outros. Aí é benção sobre benção, né? Mas aqui também é benção sobre benção, né? Então você pode notar que a coisa está mais devagar, né? A gente vai ficando velho, vai criando juízo. Vamos estudar aqui um assunto que vai mexer com o casal, que é, na verdade, a gente vai aprendendo também. Quando eu estou ensinando vocês, eu também estou aprendendo. Até porque eu não sou muito velho, né? Velho, como diz o ditado aí fora, velho é o mundo. Irmão Brana, eu amo o senhor, mas desde o ano passado eu tenho estado encarando um problema. Às vezes parece que tenho estado quase fora da minha mente. O que é isto? Por favor, ore por mim e pelo meu esposo. Esta é a segunda pergunta da mensagem, Perguntas e Respostas número 3. O profeta pregou numa manhã
de escola dominical. Bem, vem a resposta do profeta. Bem, se esta pessoa estivesse em uma entrevista particular, como vocês que estiveram lá nesta manhã, isto tiraria aquilo que é. Ou seja o que for ver, o Senhor revelaria o que é. Porém, agora que eu não sei quem você é, você não está sentada aqui. Aqui simplesmente diz uma irmã em Cristo. O profeta começa mostrando assim, que se essa pessoa tivesse na entrevista de manhã com os outros, ela não ia ser preciso fazer essa pergunta, porque o Espírito Santo ia trazer a revelação do que era o problema. Mas com certeza ela não estava. Agora ele começa assim, agora, se é algo que você tem feito que é errado, preste atenção, tem muitos problemas na vida das pessoas que são coisas que fizeram de errado e nunca colocaram para fora. Nunca foi acertado aquilo. Então você tome isto como um ensinamento do profeta. Tem coisas que você passa e está passando por coisas que ficou sem ser acertado. E ele disse que pode orar a noite inteira, derramar até 1 galão de óleo na cabeça do indivíduo, que isso não vai resolver o problema. É problema de confissão. Então, como nós, pela graça de Deus, estamos numa mensagem correta, estamos num bom espírito, então nós temos que tomar esses exemplos. Porque às vezes as pessoas recebem oração e não é resolvido. Mas não é problema da oração, é problema de acerto. Aí ele diz assim, agora, se é algo que você tem feito que é errado, que te incomoda, você sabe que tem coisa que vive incomodando as pessoas toda a vida e as pessoas às vezes não sabem o que é. Aquilo incomoda. Se é algo que lhe incomoda, então examine isto com a Bíblia e veja o que deve fazer. Então, se tem algo incomodando, tem algo lá no subconsciente e as coisas ainda não foram resolvidas, é para examinar, é para fazer um exame, para ver se tem alguma coisa errada. Se você não acertou com o irmão, não acertou com o marido, não acertou com a esposa, e está incomodando, aquilo está lá no subconsciente, aquilo não deixa a pessoa em paz. Aí ele diz assim, mas se você não tem feito nada, e você não é condenada por nada, talvez sejam seus nervos, vê? Às vezes as pessoas estão nervosas, fez análise, fez o exame de si próprio, e aí não encontrou nada, e aquilo continua lá. O profeta diz, pode ser nervo, você pode estar nervosa. Isto pode ser muita coisa, é muita coisa que acontece. Talvez algum problema lá atrás em sua vida.
Aí é hora de pegar e começar a lembrar lá do início da coisa. Eu gosto da mensagem porque a mensagem nos corrige. Amém. E não fica nada encoberto, a menos que você queira encobrir. Ela dá um caminho aberto para você acertar os seus problemas e colocar as coisas em ordem. Quantas coisas nós fizemos no passado que talvez nós não saberíamos que aquilo ia nos incomodar. Mas como nós estamos na verdade, a verdade liberta. Você não queria estar na verdade? Você não quer estar enganado, não é isso? Então, a verdade liberta as pessoas. Então ele diz, talvez algum problema lá atrás na sua vida, seu tempo de solteiro, seu tempo lá atrás, que você fez aquilo, passou, ficou encobertinho debaixo da pedra, e os dias foi passando, e aquilo ficou lá, ninguém sabe, não tinha nem um passarinho na árvore te olhando, mas tinha um Deus verdadeiro, só de olho em você. E hoje Ele está nos trazendo essa advertência. Você quer ser curada? Você quer ficar com a sua consciência limpa? O remédio está sendo dado. Talvez seja uma mulher aqui que possa estar no campo da menopausa. Aí vem, pode ser pecado não confessado, pode ser nervosismo, e pode ser no tempo da menopausa, que é um tempo difícil para as mulheres. Veja como a mensagem do profeta é uma mensagem completa. Pode ser no tempo da menopausa, é aí quando tudo está errado com ela. Não há nada de errado com ela, e ainda tudo fica errado para ela. Não há nada de errado. É uma mudança que se dá no tempo de vida da pessoa. Mas para ela, tudo está errado. Até o jeito do marido entrar dentro de casa dá nervosismo nela. Qualquer coisa está errado. Agora tem umas novas aí que não tem esse problema não. É porque são desse jeito mesmo. Precisa corrigir. Ela não está simplesmente colocado aquilo, ela geralmente sente aquilo. É tão real, qualquer pessoa nervosa é desta maneira, e nunca discordam. Você agora vem para os maridos, neste tempo, que as mulheres estão passando por essa dificuldade. E muitos maridos não entendem. Vocês, marido, para suas esposas, quando elas estão nesta época da vida, se você algumas vezes, se ela sempre foi sua namorada, se ela sempre foi aquela pessoa paciente, aquela pessoa que ela sempre foi uma pessoa sempre te namorando, sempre te agradando por ali. E o profeta disse assim: deixa a ser então, porque ela precisa de você. Esta hora a mulher precisa do marido mais do que nunca, da compreensão dele, precisa entendê-la. Ela realmente precisa da sua ajuda. Tem muitas coisas nos nossos lares, eu vou falar por mim mesmo,
porque eu não me envergonho. Tem muitas coisas que o ministro passa para ele poder ensinar. Você sabia disso? Muitas vezes nós passamos por coisas porque nós precisamos ensinar os outros, e nós temos que provar primeiro do alimento. Então, tem muitas coisas que nós podemos melhorar, sim. Podemos melhorar em nossos lares. Muitos de nós agimos como machão, porque aqui sou eu quem mando e tem que ser do meu jeito. Nós precisamos cair na realidade que tem que ser do jeito de Deus. Não é verdade? As esposas têm que entender o lugar dela e o marido tem que ajudá-la. Ela realmente precisa da sua ajuda. Agora não vai aproveitar da ajuda dele, não. Porque o problema é esse também, né? O marido começa a ficar bonzinho, a mulher já pensa que pode botar o arreio. Não, é a linguagem que a gente tem que usar para o nosso povo, né? E depois do arreio, aí vem o rabo de tatu, né? Não, nós somos cristãos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Às vezes nós queremos dar risada, mas a coisa é séria, gente. Você tem que entender isto, marido. Você tem que entender isto, mulher. Que nós precisamos um do outro. Vocês concordam comigo ou não concordam? E é tempo difícil demais, meu Deus. O nosso culto tem que começar na nossa casa. Tem pessoas que vêm enfunado para a igreja. Primeiro quebra o pau lá na casa para depois vir para a igreja. Aí um está na esquina, o outro está na outra. Vamos para a igreja, mas vem quebrado o pau. Aí o culto fica pesado, o culto não desenvolve. Ah, mas hoje o culto, o culpado foi quem? O culpado foi quem? Deus não é culpado, não. Todos os cultos para nós tem que ser uma benção. Não está sendo uma benção para você esse culto? Mas aí fazemos um quebra-pau lá. Eu lembro lá do tempo lá atrás. Quando estão namorando, precisa o pai, a mãe, o sogro e a sogra tá separando, botando ordens, botando limites que deve pôr. E por que depois que casa, até aí uns anos, vamos se pôr, não sei se vai um ano hoje, né? Ainda estão se abraçando na porta da igreja e até mesmo querendo se beijar na porta da igreja para os outros verem. Ninguém sabe que ele é casado, tem que beijar para saber. Depois de um tempo, já começa depois do culto brigar na porta da igreja porque o marido não foi embora, porque a mulher quer ficar um pouco mais. Que cristão é esse? Que entendimento é esse que nós temos? E perde o culto ali na porta da igreja. Não tem paciência um com o outro. Quando que nós vamos crescer? Quando que nós vamos ser adultos? Ah, mas eu já sou homem. Não parece. Homem com mente de criança. Ela realmente precisa de ajuda. Ela precisa de alguém para ajudá-la. Tem muitos que, em vez de ajudar, só atrapalha. Em vez de ajudar, está atrapalhando.
precisa ajudá-la, compreendê-la. Se ela está com problema, você sabe, você conhece a sua esposa, você sabe o dia que ela está em problema. Você conhece? Ou não conhece? Se você não conhece ela ainda vivendo 30 anos, vai conhecer quando? E ela também. Você deve compreendê-la e conversar com ela. Quando é solteiro, mas tem tanto assunto. Meu Jesus amado, não sei de onde sai tanto assunto, que pode ficar até meia-noite na casa, que se tiver telefone ainda amanhece o dia conversando. Tem esse assunto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na quinta, tal, e vai aquela corrente. E depois que casa, mas não tem assunto, acabou tudo, conversou tudo quando é solteiro. Tem que conversar com ela. Saber por que as coisas não têm andado bem. Mas não pode falar. Falou da briga. Se falar, o cabo de vassoura tem serviço. Aí, se for à tarde, um vai para o sofá e o outro vai para a cama. E quando dá 2 birrentos, amanhece o dia desse jeito. Humildade zero. Ninguém se humilha. Por que quando brigava, quando estava de namoro, não conseguia dormir? Ah, não conseguia dormir essa noite, amorzinho. Só porque você me deu aquela palavrinha e eu já fiquei sentida. Hoje... Não, vocês estão dando risada, é verdade isso ou não é? Tem que conversar com ela agora. Agora você tem que conversar com ela. Olha, você mudou, minha filha. Você, quando era solteira, não era assim, não. Eu chegava lá, mas a casa estava ajeitadinha, e já perguntava se eu queria alguma coisa. E hoje, como é que está? Está continuando? E ele, quando ia na sua casa, ele chegava lá com o pezão sujo e entrava lá dentro. Do jeito que chegava, ia botando o pezão lá para você sair que nem uma escrava atrás dele limpando. Hoje ele fazia assim quando ele ia namorar lá, ou ele fazia de tudo. Mas olha, eu sei que quando é para casar, não tem defeito. É limpo, toma banho 2 vezes por dia, passa perfume, e passa roupa, é sapatinho bem lustrado, e depois que casa vira um relaxado. Compreendê-la, conversar com ela, levante seus braços. Escuta, você já abraçou a tua esposa hoje? Hein? Levante seu braço como se ela fosse sua namorada. Engraçado, quando está namorando, precisa estar proibindo para não chegar perto. Depois que casa, você já levantou ela no braço algum dia, pelo menos? Agora você pode, ué. Agora você pode. Brincar com ela, pegar ela na boca do fogão lá e sair andando com ela, né? A menos que o camarada não possa com ela, né?
Você já fez isso, irmão Cláudio? Irmão Paulo? Levantem seu braço como se ela fosse sua namorada. Não, mas olha, namorada agora? Já levanta, se a mulher tem um probleminha de saúde, que é o caso que o irmão Branco está explicando aqui, que pode ser o fato dela estar daquela maneira, o marido já também levanta também com duas pedras na mão. O profeta diz, levante seu braço como se fosse a sua namorada. Agora, você note bem uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês, e é uma realidade. Quando estão namorando, se você não estiver pregando todos os cultos contra namoro sujo, você não parece ser só um. Depois que casa, você vê um saindo da igreja, o outro já virando a esquina. Por que assim? Vocês não casaram porque amavam o outro? Não fizeram um juramento aqui? Vocês não fizeram um voto aqui diante de Deus, de amá-lo em qualquer circunstância da vida? É na enfermidade, é no sofrimento, é na pobreza, é em tudo. Aquela hora, se disser assim, se ela ficar na cadeira de roda, eu vou carregar no braço. Naquela hora ele fala. E por que depois que casa, daí um mês, 2 meses, já está no escritório dizendo, olha, a coisa lá em casa desabou. Quando desaba um casamento, não é só um que é culpado, não, é os dois. É os dois. Veja isto. Como se ela fosse sua namorada, ela deve ser. E compreenda, porque ela está passando por um tempo em que toda a sua constituição está sendo mudada. Está sendo mudada. Você deve ser bom para com ela durante este tempo. Claro que o irmão Branham está referindo a este tempo, mas nós temos que ser bom para nossas esposas todo o tempo. Nós não casemos com ela para ser ruim, nós casemos com ela para ser bom, né? E o profeta diz, você deve ser bom para com ela durante esse tempo. Veja aqui o porquê que um candidato perdeu a eleição nos Estados Unidos. Penso que foi por esta razão que o senhor Rockefeller cometeu um erro fatal. Ele era amado pela nação, provavelmente teria sido o nosso próximo presidente. Mas quando a sua esposa entrou na menopausa, estava na menopausa, ele abandonou e casou com a sua secretária. Está vendo? Isso aqui serve de exemplo para nós. Perdeu, não pôde ser o presidente dos Estados Unidos, porque nesse tempo de dificuldade da esposa, ele não o compreendeu. Rumou, saiu e casou com a sua secretária, e o profeta diz assim, vê você o que aconteceu? Isto mostra que ainda há algum bons pensamentos nos americanos, pois não votaram no homem, porque ele deixou a esposa e casou com a secretária. Por ele não compreendeu, talvez fosse uma boa esposa, se ele pelo menos imaginasse, se ele fizesse isso, perderia o trono, ele não teria feito. Mas o profeta disse que foi por causa disso. Penso que foi por esta razão que o senhor Rockefeller cometeu um erro fatal. Ele era amado pela nação, provavelmente teria sido o nosso presidente, o nosso próximo presidente. Mas quando a sua esposa entrou na menopausa, estava na menopausa, ele o abandonou e casou-se com a sua secretária. Vê você o que aconteceu? Isto mostra que ainda há alguns bons pensamentos nos americanos, pois não votou no homem. Agora eu gosto do senhor, ele deu o nome aqui, o irmão Branham
Urbanos estrala os seus dedos. Eu gosto do Rockefeller. Eu gosto do senhor também. Eu gosto de todos. Eu não queria. Algum de vocês, algum dos meus irmãos republicanos, estão assentados lá fora me ouvindo dizer isto. Observe, mas eu não sou político. Eu desejo ser um cristão. Né? Vamos falar um pouquinho disso aqui agora, que ele também entrou nisso. Eu não sou nem republicano, não sou político. Eu desejo ser um cristão. Este não é um lugar para a política, vê? A coisa toda acabou. De qualquer maneira, daquela maneira, mas disso que estamos falando a respeito é eterno. A política está acabada, a política não está tudo podre, mas o que nós estamos falando aqui é de algo eterno. Democrata ou republicano, é uma desordem. Isto nunca pode ser remido. Está terminado, então não discuta sobre isto. Você já viu cristão discutindo política? Tem pessoas que sabem mais a respeito de candidato do que da própria mensagem. Não ficou para nós discutir política nenhuma. Envolvido com política, discutindo política, e quem vai ganhar, quem não vai, quem não vai. Ele não ficou para nós discutir sobre isso. A coisa é viver para o reino. Não é isso que eu tenho sempre dito? Primeiramente o reino de Deus. Nós vivermos para o reino, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém. Isto é correto, sim, senhor. A política está de um lado da cerca, e eu estou do outro. Você tem que estar oposto à coisa. Eu disse, eu votei uma vez, esta foi para Cristo. Eu creio que você também fez um voto. Isto foi para Cristo. Tenho certeza de vencer. Quem faz essa votação não perde. É vencedor. Isto é certo. Vê, você tem uma votação que está vindo, vê. Deus vota a seu favor. E o diabo vota contra você. Mas Deus está votando sempre a nosso favor. Agora, para o lado que você lança o seu voto, é de onde você está saindo. Então, agora eu creio que esta pessoa eu vou pensar que é somente nervo. Termina a pergunta aqui, ele está dizendo, eu vou dizer que é só nervo dessa pessoa. Porque ele deu todas as características, ensinou, se for alguma coisa que está pendente, deve acertar. Se for alguma coisa que está encoberto, deve pôr para fora. Se for o período da menopausa, que o marido tenha paciência com ela, e porque ela vai pensar que tudo está errado, tudo está dando errado para ela, e não é nada disso. Então, agora, eu creio que esta pessoa eu vou pensar que é somente nervo. Se não há nada de condenado, siga em frente. E simplesmente diga, afasta de mim, Satanás. Somente siga em frente, tome a iniciativa e viva para Deus. Que pergunta, que resposta, saiba, né? Se você não deve nada, e tem algum peso, tem algo com você que não sai, você tem que ter esse conhecimento. Talvez seja nervo, pessoa nervosa, pessoas que você, na realidade, vive nervosa num tempo de agitação. Agora,
E aí o profeta, se não há nada de condenado, siga em frente e simplesmente diga: afasta-te de mim, Satanás. Somente siga em frente, tome a iniciativa e viva para Deus. Os casais, eu não vou nem entrar na outra pergunta, porque não vai dar tempo. Tomei muito tempo nessa aqui. Mas nós casados devemos, que nós amamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, você deve ajudar um ao outro para esta hora. A esposa deve ajudar o marido deve ajudar a esposa. Vocês estão lembrados da pergunta que eu li na quarta-feira passada? Se ela estiver fazendo isso só por dizer, o problema é dela. Mas é hora de um ajudar o outro. Não é hora de entrarmos em confronto. Porque isso reflete aqui dentro. Não reflete isso aqui dentro? Se nós vivemos bem lá na nossa casa, você vem bem para a igreja, você vem feliz, você vem contente, Deus pode te abençoar muito mais. Muito mais. Os cultos nossos não começam aqui na igreja, começa lá na sua casa. Começa lá em casa. Nós precisamos ter essa consciência. Se você está enfunado com a sua esposa, é hora de se acertar. Como eu ouvi ontem, tem esposo por aí que eu não acredito que é verdade, né? É brincadeira, as pessoas brincam também, né? Que quando a mulher está para receber a aposentadoria, ele fica bonzinho. Isso não é verdade. Isso não pode ser verdade, né? E quando o marido está ganhando bem, todas as esposas é boazinha? Hein? Todas as esposas é boazinha quando o marido está cheio da grana? Se fosse assim, não havia separação lá fora. O que sustenta um casal é o amor um pelo outro. Se um ama o outro, aí a coisa fica pesada, mas se torna até liviano. Mas se não tem esse amor, dificilmente vai prosseguir. Vamos inclinar nossas cabeças e eu quero orar a favor de nós todos e de mim também nesta noite. Pai bendito, eu sou mais carente do Senhor. Pai amado, essas mensagens são tremendas. Ela nos ensina como viver nosso dia a dia na casa, nosso dia a dia como cristão. Ela nos ensina, Senhor, como amar a esposa cada dia mais. Ela nos ensina como entender um ao outro. Jesus, obrigado pelo seu profeta. Obrigado, Jesus, por esta mensagem. De todo o meu coração eu te agradeço. E eu estou certo que esta igreja lhe agradece nesta hora também, Senhor. Por este mensageiro, por este profeta. Eu agradeço por essas famílias, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Tem nos dado para ouvir esta mensagem. E o Senhor tem sustentado essa igreja através dos dias que nós temos vivido. Continue conosco, Senhor, nos inspirando a cada dia, para poder ajudar essas pessoas a aproximar do Senhor a cada momento, a cada instante. Eu peço a meu favor, a favor de minha esposa, a favor do meu lar, Senhor. Eu também preciso da tua graça para continuar a jornada. Sê conosco, Jesus. Nós te pedimos no seu precioso nome. Amém. Amém.